Olá pessoas, tudo bom? No vídeo tutorial de hoje eu vou fazer uma caveira pop art e para isso eu vou aplicar uma touca de látex. Essa touca de látex eu comprei em farmácias e ela é própria para salão de beleza, ela não é própria para maquiagem, mas a gente adapta porque ela é mais barata. E daí eu vou cortar o excesso dessas bordinhas, né, para deixar bem rente a minha pele. Depois disso, depois que eu tirar toda essa rebarbinha, digamos assim, eu vou passar aquela cola Elmer's, aquela roxinha, tanto na sobrancelha quanto na raiz do meu cabelo. Essa colinha vai ajudar a proteger os meus pelos da próxima colinha que eu vou utilizar para aplicar a touca na minha pele. Então aí vocês sabem que eu gosto de aplanar bem os pelos das minhas sobrancelhas com a espátula, né? E também gosto de selar com pó translúcido essa colinha Elmer's da sobrancelha, tá? E agora eu vou pegar a colinha da Rostinho Pintado, que é a colinha de glitter, e vou aplicar essa colinha em toda a extensão da touca para poder grudar bem na minha pele. Eu gosto de aplicar tanto na pele quanto na touca. E aí eu vou ajustando essa touca na pele para ficar bem esticadinho, para não ficar nenhuma dobrinha. Isso vai facilitar bastante na hora da pintura. Então é importante vocês se atentarem, né, a esses detalhes, tá certo? Então aí eu tô grudando aí esses pedacinhos que eu vi que faltou cola. Então eu vou sempre passando a cola e grudando bem. Com a ajuda do leque, né, para adiantar o processo, eu vou secando essa cola. Agora, com um pincel fino e a tinta líquida azul, eu vou fazer uma marcação nessa touca, como se fosse uma marcação meio zigue-zague. Ela não tem forma, tá? Vocês podem criar aí da melhor maneira que vocês encontrarem. E também vou fazer a marcação do olho dessa caveira, a marcação do nariz dessa caveira, né? E com um pincel língua de gato pequeno e uma tinta líquida amarela, eu vou carimbando os dentes. Então é importante que o formato do pincel já tenha um formato arredondado para aparecer os dentes dessa caveira. E daí eu vou carimbando e pigmentando, né, esses dentes, aproveitando o formato do pincel para me facilitar o trabalho. Dica de ouro, hein? Então eu vou ir criando esses dentes. Gente, lembrando que se vocês estão gostando dessa série de 31 dias de Halloween, por favor, me faça saber, comentando, curtindo, se inscrevendo neste canal halloweenesco, tá certo? E compartilhando esse vídeo com os teus brothers. E, gente, seguindo aqui no tutorial, então eu vou fazer os dentes tanto da parte superior quanto da parte inferior. E agora, com uma esponjinha, eu vou aplicar a tinta líquida azul por toda a extensão do rosto, tá? Lembrando também de pigmentar a careca falsa. Então, com o auxílio da esponjinha, eu vou carimbando essa tinta e já vou carimbando e espalhando ao mesmo tempo. Lembrando que a tinta líquida ela seca rápido, então você precisa ter uma certa agilidade na hora da aplicação, para que não fique falhado, para que não fique feio. E aí eu já tô com a minha segunda camada de tinta aplicando, né? Depois que seca a primeira camada, eu aplico a segunda. Não é interessante aplicar quando a tinta ainda tá molhada, porque senão você vai mais retirar o produto do que depositar o produto. Outra dica de ouro da Ju. E vamos aplicando aí, lembrando, gente, de deixar o espaço da mandíbula, né? Que a gente tem aí um espaço mais escuro na caveira. Então, lembrando de deixar esse espaço para depois pigmentar com a tinta mais escura. Então, aí eu vou sempre dando batidinhas, tá? Então, o processo é batidinhas. Agora, com um pincel quadrado, desses maiores, desses para pintar quadro mesmo, eu vou aplicar a tinta líquida rosa em toda a extensão da cabeça, né? Nessa touca de látex, porque depois eu quero fazer como se fosse um cérebro. Lembrando que eu gosto de fazer duas camadas, então eu aplico a primeira camada, espero secar
e volto a repetir o processo aplicando uma segunda camada para deixar essa cor mais forte e mais vibrante. Aproveitando que eu ainda estou trabalhando com a tinta rosa, eu venho com um pincel mais fino e vou detalhar o nariz e os olhos, para dar um aspecto mais de cartoon, mais de desenho animado, já que é um pouco a proposta do pop art. Com um pincel mais fino e a tinta líquida preta, eu vou fazer todo o delineado dessa caveira, fazendo os traços de todo esse recorte que eu fiz, por exemplo, entre a careca falsa e o rosto, e também fazendo aí os traços do nariz, do olho e da mandíbula dessa caveira. Então, observem bem o desenho de uma caveira para quando vocês forem criar, vocês obedecerem aí esse formato do rosto. O pincel fino neste momento é o seu melhor amigo. Oferecimento Juvelasco. Então, utilizem sempre o pincel fino, lembre de tirar o excesso da tinta para poder fazer os traços mais bonitos. Agora, com uma tinta líquida amarela e a esponja, eu vou iluminar determinados pontos dessa caveira para deixar esse ossinho mais saliente, mais ressaltado. Então, vocês podem pegar a esponjinha, repartir no meio para deixar ela com uma leve texturinha e ir aplicando com batidinhas essa tinta amarela. Ainda com o mesmo pincel fino e a tinta líquida preta, eu vou começar a detalhar essa caveira. Então aí eu vou fazendo pequenos traços finos para dar uma expressão para essa caveira. Então eu vou criando linhas de expressão na caveira. E vou também dando pequenos detalhes, como se fosse um rabisco, como se fosse um esboço, né? Então eu vou fazendo pequenos tracinhos menores, né, para fingir que é como se fosse um desenho, né, já que a intenção é ficar como se fosse um desenho animado mesmo, essa maquiagem. Então todos esses detalhinhos aí é muito importante. Agora eu estou delineando todos os dentes que a gente fez com a tinta líquida amarela e aí eu vou delineando com esse mesmo pincel fininho. Isso vai dar um acabamento muito mais bonito. Então, o pincel fino nessa maquiagem faz muita diferença. Caso tenha errado ou borrado um pouquinho, é só vir com o cotonete seco e passar e tirar essa tinta líquida que já está seca, tá certo? Com muita paciência, muito cuidado, vamos aí fazendo estes detalhes. Quanto mais detalhe, mais bonito, a maquiagem fica mais interessante. Agora eu estou aí fazendo os sulcos dessa caveira, né? Que são como se fossem esses buraquinhos que a caveira tem, né? Esses detalhinhos aí de buraquinhos. E continuo fazendo os pequenos traços como se fosse um rabisco, certo? E aí vocês podem utilizar da melhor maneira que vocês quiserem esses rabiscos. Fazendo traços menores, traços maiores, intercalando esses traços, um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais fino. Isso é que vai gerar a textura para essa maquiagem e fazer a diferença. Agora nos dentinhos de baixo eu estou contornando e também vou fazer como se fossem umas pequenas ranhuras nesses dentes, para parecer que esses dentes estão trincados, né? Como se fosse uma caveira mais velha, uma caveira mais antiga. Depois eu vou pegar a tinta líquida preta e uma esponjinha e vou dar batidinhas nessa parte que a gente deixou sem a maquiagem azul, porque isso vai fazer a profundidade que a gente precisa na nossa caveira. Feito essa cavidade preta, né, eu vou vir com o pincelzinho e a tinta líquida preta e vou passar entre os dentes superiores e os dentes inferiores. Isso também vai dar uma profundidade, né, nesses dentes, como se fosse essa cavidade mesmo, tá? Da mandíbula e a cavidade entre os dentes, né? Então aí agora é uma questão de detalhar com a tinta líquida preta e também de acentuar determinados traços, né? Por exemplo, aí eu tô fazendo mais expressões e mais linhas para dar mais detalhe e acabamento. O detalhe faz toda a diferença. Então, nesse tipo de estética que a gente está criando com essa caveira de pop art, é importante a gente fazer esses pequenos tracinhos
Lembrando de pressionar um pouco mais o pincel para deixar ele um pouquinho mais grosso e soltar, deixando a mão mais leve para deixar os tracinhos um pouco mais finos, certo? Então essa técnica de pressionar e soltar o pincel vai te dando aí essa precisão da grossura do traço. Agora a gente vai fazer umas pequenas letras Cs, tanto para frente quanto para trás, como se ela estivesse ao contrário, para simular as dobraduras do cérebro. Então a gente vai criando essas letrinhas, uma para frente, uma para trás, uma para o lado, outra para o outro, para ir simulando então as dobraduras do cérebro. Então eu vou fazendo pequenos traços nessas letras Cs, como se fossem rabiscos, para simular uma rachura, né? Como se fosse aí um sombreado, só que ao invés da gente esfumar, a gente vai fazendo esses pequenos tracinhos dentro das letras Cs. Pigmentar com a tinta líquida preta o olho para simular o buraco do olho, né, a cavidade ocular. Depois eu vou vir com o pincel filete e com a tinta líquida branca e vou começar a dar os pontos de iluminação dessa maquiagem, fazendo pequenos tracinhos junto aos tracinhos pretos para ressaltar, né, determinados pontos e dar os pontos de luz. Vou fazendo os traços brancos, seguindo os traços negros. Assim eu vou conseguir dar um realce, né, para todos os traços negros que eu já fiz. Isso também vai dar mais intenção de cartoon, de desenho animado, e também vai parecer como se fosse meio adesivo, sabe? Então é muito importante essa parte da utilização da tinta branca para fazer a iluminação dessa maquiagem. Feito todo o trabalho do rosto e da careca, agora a gente vai trabalhar a parte do pescoço. E para isso eu vou utilizar uma tinta líquida branca para simular os ossos da traqueia, fazendo de uma forma maior mesmo, né? Porque a gente está fugindo um pouco do realismo, a gente está tentando ir sempre para o lado mais exagerado e tal. Daí eu vou criar como se fosse um desenho desses ossos e também vou pigmentar com rosa e um rosa mais escuro para dar profundidade, para criar então essa cavidade no peito. Seguindo a mesma estética do rosto, eu vou delinear com a tinta líquida negra todos esses ossinhos que eu criei e também essa cavidade. Depois eu vou pigmentar de azul em volta para complementar essa maquiagem. E finalizar com alguns acabamentos em amarelo, que é os pontos de iluminação que a gente fez no rosto. Eu espero muito que vocês tenham desfrutado deste vídeo tutorial de maquiagem para Halloween. E por favor, comente aqui a sua sugestão de qual maquiagem você quer ver nos próximos vídeos. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever neste canal Halloweenesco. Um super beijo com bastante cores e até o próximo vídeo. Bye!